Boa noite, gente. Ah, até que a gente não comeu, hein? Boa noite. Aí, é que eu sei, né? É um dia comum, é um dia de semana. Hoje, pela manhã, acordei, eu fui levar e falei assim, hoje o dia cortando. Ei, som. Aí, vamos lá. E aí hoje, falei, o dia vai ser longo, mas vai ser bom, porque a gente vai poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu estava falando há pouco com o Thiago, né? É, esse dia tem se tornado a nossa festa, o nosso tempo de comunhão. Algumas igrejas têm virada de ano na igreja, algumas igrejas têm Natal, né? Enfim. Mas de maneira orgânica a gente nunca teve também, tal que não teremos um dia também. Mas por enquanto a gente não tem, cada um costuma viajar e tal. Então a gente não força a barra nem para um lado nem para o outro, mas o que eu quero dizer é que esse dia, o Thanksgiving, ele é muito importante. E ele tem se tornado para nós esse tempo de gratidão mesmo. Porque o lastro dele é um lastro que tem a ver com Deus mesmo, né? Quando os puritanos chegaram, né, no navio Mayflower, lá em Massachusetts, né, nos Estados Unidos e tal, e depois de um tempo eles passaram fome por conta da neve, por conta da colheita que eles não tiveram, e depois eles tiveram, fizeram amizades com os índios e tal. E aí uma forma deles honrarem as parcerias, os amigos, as coisas, foi partilhando o pão. E isso tem tudo a ver com ceiarmos, com atitudes cristãs, com princípios de gratidão. E por isso que o Thanksgiving tem se tornado, inclusive é o dia mundial, né, de ações de graça. Não é só no Estado. É por isso que a gente comemora também aqui. E hoje eu queria falar um pouco, e quero ser rápido. Não. A questão é o. Ei, ei. Ei, som. Vamos ver. Às vezes é muita coisa ligada e dá problema. A gratidão é o solo da honra. E eu vou explicar essa dinâmica à medida que a gente for conversando. Mas o que eu queria lembrar, então, portanto, é que o Thanksgiving ele é mais que uma data no calendário. Ele é uma cosmovisão. Para nós que somos cristãos, cosmovisão lente. É uma maneira como a gente enxerga as coisas a partir daquilo que Deus faz por nós. Tem gente que acha que tudo acontece ao acaso. Tem gente que acha que é fruto do próprio esforço, né? Tem gente que acredita que não tem coincidências ou sorte. Mas a gente que é cristão, nós que sabemos, né, que Deus é a fonte de tudo, para nós é uma cosmovisão, é uma lente. Tudo que temos são presentes de Deus. Deus vai acrescentando a nós coisas durante a vida, e tudo isso a gente entende como a graça de Deus para nós. Então, entenda isso já de cara. O Thanksgiving é uma cosmovisão, um pensamento que muda tudo. Então, a gente pensar em ações de graça é um pensamento que molda a maneira e a nossa postura, a nossa conduta, a maneira como a gente vive. A gratidão, ela é como se a solo fosse. Para eu não ficar com raiva desse negócio aqui, que eu fico com raiva, italiano, vocês sabem o que é. Alô, som. E aí, vamos nesse aqui. Deixa eu tirar aqui agora, me incomoda. Então é um pensamento que muda tudo. Ou traz o azul para mim, o outro lá não é melhor? Tá no chão? Vou pegar aqui. Aí. Ó, leva para mim lá, Pila.
Aí, vamos lá. Acho que agora vai. Se não for, a gente vai sem também. Vamos ser grato, né? Então é o pensamento que muda tudo, é isso que eu estava dizendo. A gratidão é o solo e pelo qual as outras coisas acontecem. Quem não é grato, você pode ver, quem não é grato vive com ansiedade, quem não é grato não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, quem é ingrato não consegue honrar as pessoas, quem não tem gratidão não flui. E eu queria trazer isso para nós, a importância de sermos gratos, e eu quero hoje pincelar algo dentro disso ainda. A gratidão é algo macro, né? É o tema, é o grande tema que permeia o Thanksgiving, mas eu quero, dentro da gratidão, falar de um outro tema, onde vai correlacionar Cristo, a gratidão e o fruto. Vamos lá. Então, o que eu quero que você entenda, quando a gente olha para uma mesa como essa, eu não sei qual que é o pensamento, o que você vê, o que você analisa, qual é o sentimento que vem. Eu olhando essa foto, escolhi essa foto e fiquei pensando, pô, que mesa legal. Simples assim, né? Não é algo glamouroso demais, também não é algo simplista demais, mas você vê que conecta com a ideia do Thanksgiving, né? Uma mesa posta, tem alguns detalhes ali, né? Você vai ver o pessoal alegre, trocando pratos, de maneira bem comum, ou talvez que equilibre do mais pobre ao mais rico, uma mesa que está na média, vamos dizer assim. Mas é o clima que é bacana, porque às vezes, quanto tempo faz que a gente não faz uma mesa posta, ou não faz algo com carinho, para um vizinho, para um amigo, para o pai, para a mãe, às vezes é tudo na correria, às vezes eu estou falando, e quando a gente prega, o pregador prega para ele primeiro. Às vezes durante a semana a gente nem senta à mesa mais. E aí olhar algo simples assim, eu fico parando, será que a gente tem vivido simples, com gratidão? A gente tem deixado se desacelerar? Porque algo que tem a ver com o Thanksgiving, com ações de graças, esse tempo, é o desacelero, né? É a gente acalmar. A gente para um pouco e dá uma olhada para trás no retrovisor e começa a lembrar um pouquinho de como foi o ano. Algo que Deus trabalhou na sua vida, alguma venda que você fez que você não esperava, alguma luta que você passou, alguma enfermidade que você sofreu e você passou, venceu, Deus esteve com você. Algum desentendimento que você teve, mas você conseguiu reverter a situação e hoje está bem com alguém. Tudo em 2025, estou parando para pensar, né? E aí a gente começa a ver que não é só comida boa, não é só gente, mas é a gente parar para pensar. O salmista ele vai falar isso no Salmo 90, né? Ajuda, ensina-me a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. A graça não se conquista. As coisas que a gente vai recebendo de bom durante o ano, nem sempre é algo que é meramente fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Mas é algo que se recebe, que a gente aceita, e de bom grado a gente glorifica a Deus. Como que tem sido a sua gratidão? A gratidão é uma linguagem de quem entende que o que recebe tem a sua fonte em Jesus. E mais do que nunca, nós como seguidores de Jesus, a gente tem que parar e pensar nesse ponto. Será que eu tenho sido grato a Deus por tudo que Ele tem me feito? O salmista também vai dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. A coisa mais triste que tem para um cristão, para uma igreja, e eu me coloco, é difícil, né? Mas eu fico olhando, pensando assim, como será que Deus pensa em ver tudo que Ele tem feito por nós, por cada um de nós, em cada detalhe, e às vezes a gente ser ingrato com o Senhor. Às vezes a gente não conseguir agradecer e muito menos perceber o que Deus tem feito.
Será que, vamos fazer um exercício, pense agora, você, no teu individual, 3 coisas que o Senhor fez por você esse ano que é digno de honra, ao nome dele. Você consegue lembrar agora? 3 coisas que o Senhor fez por você. Com certeza o Senhor fez inúmeras, mas a gente não tem a capacidade de lembrar de todas. Mas só para a gente pensar, tenta lembrar de 3 coisas assim, poxa vida, isso aqui foi Deus na minha vida. Porque a gente tem essa memória fraca, e o profeta lá no Antigo Testamento vai dizer, a ideia de trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E é importante a gente lembrar de coisas assim. O Thanksgiving é uma consciência, gente. Para a gente resumir, é uma consciência de que a graça provém de Cristo. Esse é o grande lastro dessa data. É a gente lembrar e ter essa cosmovisão, essa lente de que o que temos e somos tem uma fonte, Cristo. Então a honra, que é onde eu quero entrar agora, é a expressão dessa gratidão. Vocês vão entender. Quando a sociedade vai dizer, se der certo, eu agradeço. Não é assim o pensamento? O mundo acostumou a agradecer depois que algo acontece. Mas aqui tem algo sutil no ensinamento teológico que nos fazem ver, por isso que eu falo que é uma cosmovisão, faz a gente perceber que as coisas são exatamente o inverso no reino de Deus. O cristão, ele vai entender, eu agradeço, ele vai dizer, eu agradeço porque Deus continua sendo bom, mesmo quando nada está ao meu redor. A gratidão, ela precede aquilo que acontece, aquilo que vem depois. O mundo ensinou a gente a dizer obrigado depois de a gente receber algo, depois de algo acontecer. Mas quando a gente vai entender a ideia de gratidão, que vem de graça, né? Gratidão, graça, é algo a priori, é antes que aconteça. O que Jesus fez antes de comer, antes de repartir o pão? Ele deu? Olha que ensinamento profundo. Ele deu graças. Antes de ir para a cruz, ele agradeceu, ele repartiu, ele olhou com os olhos da fé, aquele momento que ele estava passando. E aqui tem um grande ensinamento para nós. A gente não caminha por vista, a gente caminha por fé. E quando a gente entende isso, a gente vai perceber que o Thanksgiving, a graça, a gratidão, é uma fé em movimento. A gente agradecer antes de ter. A gente ser grato por aquilo que ainda não aconteceu. Isso não é positivismo, isso não é mentalização, isso é cristianismo. Jesus fez isso ao dividir os pães na multiplicação, os peixes. Depois ele falou, agora vai, lá em João 9, 6 acho, agora, fugiu a memória. Ele vai pegar os pães, os peixes, ele dá graça, e aí ele fala para os seus discípulos, agora você vai, vocês comam. E eles comeram, ficaram satisfeitos, aí ainda sobrou. Então, tem algo importante que nós precisamos lembrar. A gratidão na vida do cristão não é depois que as coisas acontecem. É uma vida de gratidão, enquanto a gente está vivendo, a gente está sendo grato. E as coisas vão acontecendo e eu vou sendo grato. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 17. Do 16 ao 18 vai falar tudo isso. Então, a Bíblia ensina a agradecer antes, em todas as circunstâncias. Esses dias eu vi numa porta do meu condomínio, lá do prédio, até anotei aqui, uma frase que estava dizendo assim, antes de tudo, fé. Legal. Depois de tudo, gratidão. E aí eu falei, caramba, exatamente o que eu vou pregar e contra isso. Antes de tudo, fé, gratidão também, antes de tudo. Quer dizer, o mundo já está condicionado a agradecer, a falar obrigado, só depois que acontece algo.
Só que você está sendo grato pela casa que você tem, pelo trabalho que você tem, pela vida que você tem, por Deus te dar o privilégio de viver, por ser saudável, por ter uma igreja, por ter filho, por ter marido, esposa, por tanta coisa que Ele tem feito. Então gratidão antes de tudo, porque isso vai moldando o meu dia. Eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem feito. E eu não fico naquela ideia da falta. Então isso é um pensamento, é uma lente, é uma cosmovisão também. Depois de tudo eu agradeço. Não. Antes de tudo, eu também agradeço. E aqui eu anotei, olha só, em tudo dai graças. E aí eu quero explorar um pouco lá no original, no texto em grego, a palavra a graças aí tem a ver com a palavra caris no grego, né? Caris é a mesma ideia da graça. E isso tem um lastro em Deus. Eu dou graças porque tudo que eu tenho vem dele. Em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, seja elas boas ou ruins. Dentro de tudo e no meio de tudo, eu dou graças. No meio da provação, eu dou graças. No meio da minha enfermidade, eu dou graças. Pastor, mas é difícil a gente dar graças no hospital. É difícil. Mas sabe o que acontece? O pensamento mudando faz a gente ir contra essa ideia. E a nossa carne tem que lutar contra esse pensamento errado. Sabe por quê? Porque ainda que o Senhor não te cure, ainda que você não seja curado, você já parou para pensar que você é salvo? Ainda que a sua firma venha a falir, ainda que aconteça o pior com você, se você tem Jesus, você já é grato pela cruz. É que a gente aprendeu, e esse mundo moderno, e os pastores e as igrejas não falam mais de céu. E a gente perdeu a perspectiva dessa graça que inunda o nosso coração, que é motivo sem fim para cantar. Porque a gente acostumou a agradecer só por aquilo que perece. Lembra aquela vez que Jesus chegou do outro lado do rio, e aí Jesus percebeu a atitude das pessoas, e ele falou assim, gente, vou parafrasear aqui, vocês acham que eu sou bobo? Vocês vêm atrás de mim por interesse. Vocês vêm atrás de mim por causa do pão que perece. Jesus deixou uma lição ali para nós. Tem muita gente que vem para a igreja por interesse, não por conta de quem ele é. Mas ainda que venha por causa do interesse, ainda Jesus, ele alcança o coração do interesseiro e o transforma em seguidor. Porque ele é bom. E ele usa de tudo para nos alcançar. Mas que não seja esse a nossa maneira de viver, o interesse. A nossa, em tudo, dai graças, essa gratidão provém da cruz. Nós somos salvos. É que a gente se acostumou com esse termo. Nós somos salvos. Você é salvo. Você tem noção do tamanho que é isso? A gente precisa voltar a lembrar o que é isso. Essa é a razão da nossa gratidão ser eterna. Uma gratidão que não deve ter fim, que deve moldar o meu coração no meio da tribulação, no meio da tristeza, no meio dos dilemas da vida, porque a glória que em nós há de ser revelada não se compara ao tempo presente. Paulo vai falar isso. E eu queria muito que você abrisse o coração para relembrar o básico. Você é salvo e daí provém a sua gratidão, a sua alegria, a sua honra. E é por isso que nós honramos a Jesus. Porque de fato, nós temos motivos. Não é por aquilo que Ele nos dá apenas no material, no dia a dia, o pão nosso, que é de cada dia como Jesus nos ensina a pedir. Mas é mais do que isso. Nós já temos espaço na eternidade. Nós já temos o nosso lugar reservado, o nosso nome escrito no livro da vida.
E a gente não pode se esquecer disso. Ainda que te falte grana, ainda que te falte amor, ainda que te falte abraço, ainda que te falte saúde, ainda que te falte tudo, não se compara àquilo que você já tem. Salvação. Entende aonde está linkada a nossa ação de graças? Entende por que você honra ao Senhor louvando? Você consegue entender por que você devolve a sua contribuição financeira? Por que você serve? Por que você abençoa pessoas? Por que você se voluntaria? Por que você faz o bem? Por que você usa o teu trabalho como um meio de propagar o Evangelho? Porque a sua vida é uma expressão de honra e gratidão ao nome daquele que te salvou. Não se esqueça disso. E é claro que, por vezes, eu, como pastor, eu vejo pessoas sendo ingratas a Deus. Pessoas reclamando. Reclama de tudo. Murmura. Porque por algum momento está faltando evangelho. Porque se tiver evangelho ali, a gente não vai reclamar o tanto que a gente reclama. A gente não vai ser ansioso o tanto que a gente é. Porque se Deus está no meu futuro, por que eu estou ansioso com o dia de amanhã? Por que eu estou ansioso no que eu vou comer no Natal? Por que eu estou ansioso se eu vou ter dinheiro para viajar? Por que eu estou ansioso com coisas dessa vida presente? Se eu tenho um Deus que me ama e dá tudo que eu tenho, e dele provém toda a minha alegria, a minha salvação, tudo que eu sou. Percebe como a gente é poluído, a gente é contaminado com o pensamento desse mundo? Que a gente sempre tem que olhar para o que está faltando, porque isso gera demanda de consumo. Olha, você precisa disso. Será? Olha, você precisa comprar isso aqui no Black Friday, porque tal. Será? Aí você compra, você continua vazio. Aí você troca, compra aquela televisão de que é LED, não sei o quê, e continua vazio. Aí você troca de carro e continua vazio. Porque no fundo, a gente perdeu a sensibilidade de que nós somos salvos. Não é agradecer por tudo, o tempo todo, mas é em tudo, no meio de tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Motivo de gratidão, motivo de agradecer. Eu lembro, eu tenho 39 anos, mas eu escuto músicas desde cedo porque meu pai tocava. Então desde cedo eu ganhava aqueles bolachões, né? Do Renascer Praise, do Koinonia. E eu conheço todos esses dinossauros da fé aí por conta do meu pai, minha influência, né? E o Bené Gomes, né? Para quem não conhece o Bené Gomes, é o autor do Ao Único, que é digno. E eu lembro que uma vez o Bené, ele estava contando aquela música que ele escreveu, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Olha a letra da música. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim. Olha a letra. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Sabe como que ele escreveu essa música? Eles estavam dirigindo, eles sofreram um acidente de carro e quase todos da banda morreram e a canção saiu daí. De um livramento de um acidente de carro. Como que ele honrou a Deus? Escreveu uma canção em forma de gratidão. Estou te dando um exemplo de como a gente pode ser no dia a dia. Às vezes Deus está te fazendo tanta coisa. E você não consegue ser sensível para amar quem está do seu lado, para ajudar quem está do seu lado, para mandar um WhatsApp para alguém. Como está a tua semana? Percebi lá, você postou um stories lá, você está mal, você está bem, como é que você está? Falta-nos esse permear da graça no nosso coração, porque a gente ficou muito rígido, muito frio.
É um bombardeio de notícias ruins o tempo todo. É política, é economia, é guerra, é tanta coisa. E tudo isso vai mexendo com a gente. Vai deixando a gente cercados de notícias ruins. Mas se a gente não voltar os nossos olhos para as realidades do reino, para aquilo que o Senhor é para nós, para quem a gente é nele, no reino e tudo mais, a gente vai deixando ser consumido por tudo isso que está diante de nós. Então, por isso que eu digo, não é agradecer em tudo, mas em tudo, até ferido, inseguro, às vezes sem entender. Porque essa é a vontade de Deus. Como praticar isso? Agradeça antes da resposta. É uma atitude de fé. Deus, obrigado. Obrigado pelo Natal que o Senhor está preparando para nós. Obrigado pelo pão. Obrigado por esse dia que vai ser uma bênção. Eu lembro que as gerações antigas, e eu aprendi isso na igreja, uma vez uma senhorinha foi lá na frente, na igreja presbiteriana de Iguaçu, e ela recitou o Salmo 23 de cabeça, sem abrir a Bíblia, de fora a fora, se pegou o microfone e falou inteirinho. Depois ela falou, eu já oro pelos meus netos, pelos filhos dos meus netos, pelas próximas gerações. Você entendeu o que é gratidão? Às vezes a gente não ora nem pela gente. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente não ora com o nosso cônjuge antes de dormir há quanto tempo? Às vezes a gente não é grato pela pessoa que está ao nosso lado. Às vezes a gente não é grato pelo trabalho que a gente tem. Ai, meu chefe é um folgado. Ainda que seja. Peça sabedoria para Deus para você falar coisas boas e moldar o coração dele. Um cristão faria isso. Lembra de Daniel, na Babilônia? Ah, minha esposa é um pé no saco, pastor. Ela não enche o saco o dia inteiro. Você podia nem ter esposa. Você podia nem estar casado. Ai, pastor, eu estava dirigindo. Ai, eu fui lá para São Paulo essa semana e de repente o motoqueiro veio buzinando, chutou, arrancou meu retrovisor. Tá bom, fique irado, mas não peque. Depois você passa. Poxa, é verdade, mas eu tenho um carro. E outra, o inimigo vai fazer de tudo para tirar a sua paz. Mas que a gente possa olhar com outra ótica. Agradeça quando não entender. Quando a minha mãe faleceu, eu não entendi. Eu fiquei triste, mas eu agradeci a Deus pela vida dela. Eu tinha entrado em crise porque faltava 3 semanas para o Theo nascer. Imagina. Ela viu o ultrassom e falava, nossa, como eu amo meu netinho. Né? Aí o Theo nasceu e minha mãe já tinha partido. O meu coração até hoje dói. E às vezes eu não entendo. Mas eu vou agradecer. Porque eu podia não ter o Theo. Você entende o que é gratidão? E aí a gente vai olhar e fala, poxa, mas o Evangelho me faz pensar assim, pastor? Sim. Porque um dia isso vai ser respondido, porque a gente vai se reencontrar na eternidade. Agradeça quando doer. Agradeça quando doer. Porque a dor nos molda. A dor nos faz crescer. A dor nos faz romper. Eu lembro quando eu sentei tomar um café com o Nelson, com a Dai, estão ali. E ali a gente escutou a história do Fabinho. E eu olhei e falei, caramba, a dor deles fizeram eles crescer no nível espiritual. A se tornarem maduros ainda mais na fé. Tudo que passaram. Então às vezes a gente não entende aquela dor que a gente está passando, mas aí a gente vai perceber, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, como eu cresci. Eu sofri, mas eu cresci.
Agradeça, gratidão. Agradeça a Deus, por isso que o Evangelho nos faz olhar para tudo, inclusive para a dor. E eu deixei aqui para a gente refletir, onde há gratidão, a honra flui. Você consegue entender? Pensa comigo. Aonde não tem gratidão, não tem honra. Você percebeu que a gente está num mundo que se esvaziou de honra, de hierarquia? O meu pai ensinava eu chegar na casa dos tios e falar assim, dá a mão pro teu tio, rapaz. Falava assim, né? Não sei quantos eram assim. Porque hoje a gente está numa geração que não se respeita mais ninguém. Não se respeita o policial, não se respeita o professor, não se respeita o pastor, o presbítero, não se respeita... Eu lembro que eu fazia judô na época, tinha que cumprimentar o sensei lá. A gente aprendia a respeitar. Honra. E a gente precisa, como cristãos, lembrar disso. Não é? A gratidão, ela gera isso. Então, pessoas ingratas não honram ninguém. Pessoas ingratas vivem sem essa consciência. Não conseguem perceber a graça, não conseguem ter essa cosmovisão, essa lente. Não é? Então, é uma consciência que reconhece algo. Que reconhece o que está recebendo, o que ganhou, o que chegou até você. Não é? É quando a gente entende assim, eu recebi algo que não pedi. Alguém me... É tão gostoso quando às vezes eu estou aqui trabalhando e de repente, pastor, eu vou te levar um pãozinho. Tudo bem que eu engordo, glória a Deus. Mas eu estou ganhando um pãozinho. Às vezes o Gui traz um pãozinho que ele faz, às vezes a Martinha, a dona Luísa, algumas pessoas, a Elaine. Enfim, outras pessoas também, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu guardo. E é gostoso porque eu me sinto honrado. Eu fico feliz com um pãozinho que chega. Já pensou que você pode fazer outras pessoas felizes também? A gente só quer receber o tempo todo. A gente só venha a nós, ao vosso reino, acabou. Não seja assim, é uma consciência. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho não é só fruto do meu esforço, é graça de Deus sobre mim. Isso é graça. Um simples pãozinho que chega é graça. Um café que o Daniel me dá às vezes, que eu estou aqui, pastor, tal, a gente até brinca, né, que o café está caro. Ele vem assim meio escondidinho. Eu falo, Daniel, eles vão pensar que a gente está contrabandeando droga aqui daqui a pouco, né? Mas é o café, né, a brincadeira que a gente faz, o Leandro. Mas às vezes nessas brincadeiras a gente fica feliz, porque é uma comunhão, a simplicidade nos envolve de graça, de gratidão, de honra. A gente precisa viver mais isso. O virtualismo tira isso. Não tem olho no olho. E a nossa geração precisa de mais de um tempo como esse. Porque, no final de contas, alguém pensou em mim. Alguém pensou em você. E se ela pensou, ela tirou um tempo do dia, ela preparou algo, ela falou, eu vou levar lá. Você consegue ver que isso tem um valor que você não paga? Que é honra, que é gratidão. E isso está se perdendo. Isso está se perdendo. E aí você é abençoado. Então, essa consciência de gratidão é uma postura que enxerga a vida como uma dádiva, não só como um direito. Eu não pedi para vir ao mundo, já viu gente ingrata assim? Eu não pedi? Olha só, minha vida que desgraça. Não pedi para nascer. Tem gente assim. Com um pensamento assim. Agora, a honra é a expressão externa dessa gratidão. É sobre isso que eu quero que você entenda. Eu até anotei aqui, se a gratidão é o sentimento, olha só, a honra é o comportamento. A gratidão é algo um pouco abstrato. E como que a gente traz isso para fora? Honrando, comportamento, ação. Por isso, ações de graça. Eu honro alguém, eu respondo a algo que tem me acontecido de bom. Então a gratidão é uma consciência. E se ela é uma consciência, a honra é uma resposta. E é por isso que a gente adora Jesus. Como resposta em gratidão à salvação que Ele nos deu.
Às vezes o mundo não entende, mas por que você adora a Deus? Por que os crentes cantam? Está tudo ruim, os crentes estão cantando. Por conta disso. Porque nós temos algo infinitamente maior do que qualquer mal que esteja acontecendo no meu presente, ou ainda que eu morra, eu tenho algo infinitamente maior preparado para mim. A minha salvação eterna. Então isso é uma consciência. Isso é uma verdade, isso é o Evangelho. E isso é libertador. É por isso que as pessoas estão morrendo lá no Oriente Médio, não é? A gente tem visto tantas mortes lá. E aquelas pessoas não negam a Jesus, por quê? Por quê? Porque é uma convicção tão grande que se eles morrerem, é tão lucro para eles que, poxa, pode me matar, estou com Jesus. Pode me levar, é lucro. E é isso que Paulo vai falar. Morrer é lucro. É uma resposta. Querendo ou não, Paulo está tendo gratidão porque ele sabe para onde ele vai. Então, veja, honra é o que está no coração, e mais do que isso, eu posso honrar com palavras, com gestos, com comportamentos, com generosidade, com respeito. Tudo isso permeia o Thanksgiving, com cuidado. Eu anotei aqui, olha, honra é a gratidão em movimento pelas bênçãos recebidas. A gratidão sem honra, ela se torna algo incompleto. Eu tenho gratidão pela vida do Mazão e eu guardo para mim. Quando que ele vai saber que eu sou grato pela vida dele? Como que ele vai saber? Você consegue entender onde eu quero chegar? Eu posso ter gratidão, mas se eu não externalizo, o meu cônjuge nunca vai saber. E de fato eu conheço pessoas que têm dificuldade em demonstrar. Se esforça porque o outro precisa entender que você está amando ele. Tem pessoas que têm dificuldade, que não conseguem demonstrar ser percebido pelo outro e se esforça. Você pode fazer algo a mais. O amor, em forma de gratidão, precisa ser externalizado. A gratidão precisa ser externalizada, não é? Então, quer dizer, a verdadeira gratidão, ela busca uma forma de se expressar. Ela busca, ela dá um jeito. Lembram do leproso? 10 foi curado, só um voltou. O que voltou honrou. O que voltou respondeu. O que voltou externalizou, ele honrou Jesus. Então é por aí que eu quero que você entenda. Quando Maria unge os pés de Jesus, ela está honrando a Jesus pela transformação que Jesus gerou no coração e na vida dela. O teu louvor é gratidão transformada em honra. A tua contribuição financeira, a tua oferta, o teu dízimo. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Não é sobre dinheiro. Deus tem te dado inteligência. Deus tem te dado trabalho. Deus tem te dado casa. Deus tem te dado saúde. Deus tem te dado tudo. E você não consegue contribuir. Isso é prisão. Isso é triste. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de você estar preso. Estou falando de pessoas. E muitas pessoas são presas ao dinheiro. O dinheiro é um bom servo, um péssimo patrão. Ele rivaliza com Deus. Pode ser um ídolo gigantesco no nosso coração. É triste. Na hora que você deveria devolver honra pelo trabalho, que você deveria devolver ao Senhor um pouquinho de tudo que Ele tem te dado o ano todo, você não é sensível. Você não consegue devolver. Isso é triste, gente. É fato que tem muita gente que faz de jeito errado, que tem muitos líderes que fazem de forma errada, que envergonham o evangelho, mas não é por conta deles que você não vai fazer, que você não vai se relacionar com Jesus, que você não vai devolver, que você não vai honrar. Na contrapartida, a honra sem gratidão é hipocrisia. O inverso. Quando você desonrar, mas não tem gratidão, é hipocrisia. Esse povo me honra com os lábios, mas
está longe de mim. Uma coisa está linkada à outra. E é isso que eu queria que você entendesse. A gratidão real, ela é diferente. E olha que Paulo vai falar aqui em Romanos 12:10. Olha só. Dedique-se uns aos outros com amor. Com o ágape aqui, tá? Fraternal, já está até traduzido. O amor fraternal é o ágape. Ele é sacrificial. Prefiram dar honra uns aos outros. Você está vendo? É algo bíblico. O espírito do Thanksgiving é ser intencionalmente grato pelo outro. Por ele ser um bom funcionário, por ser uma boa esposa, por ser um filho. Ainda com os problemas e os acertos, mas ele está ali. E a gente precisa prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque honra não é sobre a pessoa, é sobre a gente olhar quem é o doador por trás de tudo isso. Porque ainda que a pessoa seja até um mau funcionário diante dos teus olhos, no final de tudo você está sendo abençoado. Porque pelo trabalho dessa pessoa, algo está vindo para o seu bolso, Deus está te abençoando. Então, quando a gente dá um passo atrás e percebe que tudo tem um Deus por trás, eu honro alguém, porque eu reconheço que Deus colocou essa pessoa na minha história, isso é um pensamento de disciplina espiritual. Honrar é uma disciplina espiritual, é uma forma de dizer, eu sei que Deus está fazendo algo por meio dessa pessoa, ainda que ela não represente a melhor conduta na minha maneira de ver, a melhor maneira de falar, mas Deus está abençoando a minha vida por conta daquela pessoa. É ir além. Eu quero que você entenda a dinâmica aqui para ficar mais fácil. Olha só, a graça é a fonte, vem de Deus. A gratidão está no meio ali, ó. É aquilo que eu recebo. É o sentimento, e a honra é o que eu externo. Então uma coisa puxa a outra e isso se retroalimenta. Porque eu honrando a Deus, Deus continua sendo abençoador e Ele nunca vai deixar de ser. Então eu continuo honrando, eu continuo adorando. Então na Bíblia a gratidão ela nunca é isolada. Ela está dentro de uma dinâmica, de um estilo de vida, que vai ali, ó. A roda vai girando e eu vou vivendo dia a dia assim. Certo? A graça recebida gera gratidão no coração. Produz honra a Deus. Abençoa as pessoas. Jesus vai ensinar isso para nós. Ele vai receber a vontade do Pai, olha só. Ele vai receber a vontade do Pai, ele com honra obedece e com graça ele alcança nossas vidas. Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Por conta da fidelidade, da obediência. E como que Jesus externaliza isso? Ele vai para a cruz, ele enfrenta. E ao enfrentar ele tem um nome mais poderoso, mais alto, mais sublime, mais transformador. Não existe um nome igual ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus todo do joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porque Ele foi fiel. A gente se esquece desses detalhes. Porque Ele não se usurpou ser igual a Deus. Mas antes se submeteu a ser servo. Ao Jesus ser servo, Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E ele honrou indo para a cruz. Não tem meias verdades do Evangelho, entenda o Evangelho completo. Ele honra o Pai indo para a cruz. Quando a gente enxerga o que Cristo fez, a sua graça, a gratidão desperta a honra, que é algo natural na vida do cristão. Esse é o caminho. Quando a gente entende, quando entendemos a graça, temos gratidão e honramos pessoas, porque honramos a Deus na certeza de que Ele usa as pessoas para nos abençoar. Então essa é a dinâmica. Essa é a maneira como a gente deveria. Imagine se a gente vivesse isso, gente. Todo dia. Ou a sua vida depende do clima financeiro. Depende de como está aí fora.
Depende disso ou depende do caráter de Deus? A sua gratidão depende de como anda a economia ou de quem Deus é? Ou daquilo que Jesus fez por você ou daquilo que o seu chefe pode fazer por você? Consegue entender? Agora, imagine se a gente aprendesse a agradecer antes de responder. Se a gente aprender, a gente seria menos ansioso. Como eu falei, a noite seria mais leve, o coração estaria descansado. A nossa família ia viver gratidão no meio do caos. A gente seria mais luz na cidade. A gratidão é fé de verdade, entenda isso. Ela não muda o cenário, mas ela nos muda em meio ao cenário. E eu vou entendendo que Jesus está comigo e isso muda a gente completamente. Esse é o ponto. Então olha só, Deus ama agir por meio de pessoas. Ele fez isso por meio de Jesus. Quando Jesus se encarnou. Ele ama usar pessoas. E isso eu quero que você entenda nessa noite. Jesus ama usar pessoas. Ele encarnou o seu filho porque ele ama usar pessoas. E por isso que ele quer usar a minha vida e a sua vida para abençoar o próximo. E é assim que ele fez e sempre fez na história. E por isso que o Thanksgiving hoje existe. Porque isso provém de Deus. Deus quer que você seja bênção na vida do outro. E é tão bacana que quando eu falo em casamento, eu falei no casamento do meu pai, né? Meu pai era viúvo, casou de novo. E aí eu falei para ele assim, pai, e falei para a esposa, só tem honra porque tem sacrifício, e só tem sacrifício porque tem honra. O homem se sacrifica pela mulher, e por isso a mulher deve honrar o marido, é assim que a Bíblia fala. É o amor fraternal que a gente acabou de ler. É Cristo e a igreja, é o marido e a esposa, é a gente e o próximo. Entende que tudo tem a ver, é o mesmo assunto. Então, da mesma maneira como eu fui alcançado por Jesus, e essa gratidão tomou o meu coração, e então eu honro a Jesus, louvando, abençoando pessoas, é assim que eu devo fazer com o meu próximo. E o Thanksgiving é isso, é eu externalizar toda essa cosmovisão no dia a dia. Então por isso que é mais do que uma data, é uma cosmovisão que eu devo viver de ano em ano, dia após dia. Quando você ora por alguém, quando você respeita alguém, quando você serve alguém. Quando você perdoa alguém, isso significa que cada pessoa que Deus usou para te abençoar este ano é portador de uma graça que Jesus pensou em fazer por você. É a resposta, certo? Como que você expressa isso? Honra. Pode expressar de várias formas, mas hoje eu quero pincelar isso, honra. Quando honramos pessoas, estamos honrando a generosidade de Deus através delas. E eu lembro muito de algo bacana que o Marquito pregou aqui, quando ele veio fazer o batismo aqui da Pietra. Ele falou, vocês já pararam para pensar que Deus é o nosso auxílio? E que quando Deus faz a mulher como auxiliadora, Ele está se representando a nós através da mulher. Eu falei, caramba, sensacional. Porque a gente vê tantas coisas, tantas desconstruções. E se Deus é o nosso auxílio, quando a mulher está ali, isso não é rebaixar, isso é elevar a mulher, sendo a graça de Deus na vida do homem, como Deus sendo o nosso auxílio. Você já parou para pensar nisso? Como isso é gigantescamente teológico e acaba com todo tipo de falácia. E é exatamente isso, Deus ama fazer por meio de pessoas. E eu quero fazer isso agora. Eu quero honrar pessoas. E eu nunca fiz isso publicamente. Mas eu quero honrar uma pessoa hoje. Tá fugindo? Foge não. Vem aqui, Laís. Eu queria honrar a vida da minha esposa hoje. Eu queria honrar a vida dela. Eu nunca fiz isso em público.
Mas quando eu comecei a fazer esse sermão, eu falei, eu preciso ser grato a Deus pela vida dela. Porque nos momentos mais complicados, mais difíceis da minha vida, ela não me abandonou. Ela não me deixou para baixo. Nos momentos complicadíssimos, ela tentava me animar, tentava me fazer algo diferente, tentava orar por mim. Teve momentos que eu fiquei muito mal de cama. Não sei se eu fiquei depressivo, eu não gosto de usar essa palavra, eu não cheguei a tanto. Mas já tive momentos muito ruins de eu ficar na cama, não querer levantar. E ela ia lá, ô, sai daí, cara, levanta daí, vamos para cima. Já teve momentos assim. Principalmente quando a minha mãe faleceu. Quando o pai dela faleceu, ela foi muito forte. Continuou abençoando a mãe, o irmão. Aí quando a minha mãe faleceu, ela continuou sendo um suporte para mim. Eu te amo, viu? E eu queria te honrar na frente da igreja porque você merece. Te amo. Pode. Eu não falei isso para ela porque ela jamais ia subir aqui. Mas eu queria honrar a vida dela de verdade. Eu não mereço a esposa que eu tenho, não. E na sequência, eu quero honrar cada voluntário nessa noite. Por todo esse ano que a gente caminhou juntos, desde o ano passado, tudo que a gente fez juntos, tudo que a gente construiu juntos. Essa foto é do ano passado. E que já é um dobrar, não é? Já é um dobrar do ano retrasado. E eu sei que mais pessoas Deus trouxe esse ano para estar com a gente. E gratidão é o que a gente quer expressar, o conselho, eu estou aqui representando o conselho. E a gente quer agradecer por cada voluntário. Então eu queria chamar aqui na frente cada voluntário, todos aqueles que participam de algum ministério. Ô filho, obrigado, papai já comeu. Tá bom, obrigado. Então vamos... Vem para cá, gente, vem para cá. Cada voluntário do suporte, da produção, do acolhimento, dos kids, todos os voluntários. Você sabe que quem serve sabe que serve. E a gente quer honrar a vida de vocês. Deixa eu trazer para trás aqui. E eu quero... Esse ano a gente... Pode subindo. Se não couber todo mundo, os homens podem ficar aqui ó, na parte de baixo, que os homens são maiores. E as mulheres podem ficar aqui em cima. Vem, gente, bora! Homens, mulheres, todos. Eu vou descer. Porque eu quero ver todos vocês. Todo mundo. Todos os presbíteros. Pastor Saulo, todo mundo. Todos vocês. Todos diáconos. Tá aumentando esse time aí. Eu vou ter até aqui para trás aqui, ó. Vou falar de longe. Vai lá. Que coisa mais linda. Olha que legal. E todo mundo. Ju, vem para cá, Ju. Ah, tá dormindo? Então o Diego vem te representar. Vem, Diego. O Diego representa a Ju. Pronto. É uma só carne. Nelson, vem representar a Dai aqui, Nelson. Tá. Eu acho que ainda tá faltando gente, hein?
Tá faltando gente, mas eu já estou infinitamente mais grato do que o ano passado, porque meu sonho é que o ano que vem todo mundo esteja do mesmo lado, não tenha ninguém aqui embaixo. Mas olha que legal, gente, muita gente servindo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, e eu quero orar pela vida de vocês. Vamos orar. Deus querido, nós somos gratos agora por tudo que o Senhor tem feito na movimento, nas nossas casas, nas nossas vidas. Te louvo por cada servo, por cada serva que se voluntaria a trabalhar no reino para abençoar pessoas. E isso é honrar o teu nome. E isso é honrar pessoas. E aqui, Pai, essa oração é uma oração de honra. De honra, Pai, por chegar mais cedo, de honra por vezes sair correndo para poder servir, por estar no dia da escala, mesmo quando às vezes muita coisa acontece em casa. Eu sei como que é isso e eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada voluntário aqui, por cada professora, professor dos kids, dos teens, por cada diácono, por cada presbítero, pela toda a equipe pastoral, pela vida do Saulo, da família, pela vida do Branco, ó Deus, na frente das finanças, por todos nós, Pai, por cada voluntário do acolhimento, do suporte, da produção, da transmissão, enfim, todos, sem exceção, todos que limpam a igreja, todos que são líderes de grupo pequeno, de GC. Oh Deus, obrigado. Eu peço a tua bênção especial por todos esses que servem, que se dispuseram. E que aqueles que ainda não fazem parte, que o Senhor desperte, ó Deus. Porque é tão bom servir, é tão bom abençoar pessoas, é tão bom honrar o próximo. É tão bom fazer diferença na vida das pessoas. E que esse momento sirva de inspiração, ó Pai, para que mais pessoas entendam o privilégio de servir. Porque o Senhor nos ensinou que maior no reino é aquele que serve. E o Senhor veio a essa terra para nos servir e não para ser servido. O princípio está na tua vida, Jesus. O princípio está na tua história, que honrando ao Pai foi para a cruz do nosso lugar. Deus, eu te louvo pela vida de cada um. E eu os abençoo nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero dar uma lembrança para cada um de vocês. Pedir aí a Laís e a Tainá para ajudar. Então, à medida que... Vamos lá. Creio que não vai faltar, mas se faltar a gente providencia essa semana, tá bom? E a gente pensou em fazer um presente bem legal, porque vocês merecem. E dentro, no próprio presente, tem uma frase para vocês refletirem. Eu amo a Deus, o próximo e a cidade com excelência. Agora você pode acordar e ir para o seu trabalho com a sua canequinha quente, não esquentar e não esfriar o café. Antes de você voltar, fica aí, nós vamos tirar uma foto. Já tirou? Já tirou foto? Precisamos tirar uma foto, hein? Vamos fazer uma foto. Se quiser abrir, pode abrir então. Vamos deixar bem bonito para a gente fazer na foto. Aí eu venho para cá também. Vamos fazer uma foto bem bonita? Tenta juntar aí, gente. Tenta juntar aí, ó. Vamos tentar. Senão não vai caber todo mundo. Espreme aí. Vamos lá. Alguém ficou sem? Quem não pegou aí? Levanta a mão. Aline, Gerson. Todo mundo? Como eu digo na ceia, alguém foi omitido? Não? Espero que vocês gostem demais. E que vocês reflitam nessa mensagem. Vamos tirar uma foto, então? É.
A minha eu já peguei, tá lá na minha sala. Pronto? Todos prontos? Vamos tentar? Vem aqui, mano. Vem aqui pertinho. Tá chegando, tá chegando. Onde que eu vou? Vem aqui. Isso. Vem, Telzinho. Vem aqui com a mamãe, vem. Aqui, vem aqui tirar foto. Vamos lá? Fala aí, Dai, na hora que você for tirar. Quer fazer um bumerangue? Tira uma com ela também tem que fazer. É, você também tem que vir aqui. Você também tem que vir aqui. Tira lá pra ela vir aqui. Pronto, já escaleu. Ó, vou fazer um bumerangue, hein? Então vai lá. Vem aqui, Dai, vem aqui, vem aqui. Ó, dá o seu celular pra Léo. Ergue a caneca aí, gente, vai lá. Aí. Vem aqui tirar foto, Dai. Quer aparecer, vem aqui, Theo. Mais uma, aguenta aí, gente. Esse momento é nosso, vamos lá. Acha aí seu lugar. Aê! Valeu, gente. Salva de palmas para vocês aí. Deus abençoe demais. Bênção de Deus. Bagunça boa. Amo vocês. É só o começo, hein? Tem mais 10 anos ainda de movimento 2.0. Pode voltar pro seu lugar. Eu não acabei de pregar, não. Eu vou pregar ainda. Pode voltar pro seu lugar. Guarde a sua caneca com carinho. Vai lá, Theo, vai lá cuidando. Eu quero... E é um privilégio honrar a vida de vocês. É um privilégio. Eu só sou pastor porque vocês são ovelhas. E isso é benção. Eu queria que você assistisse esse vídeo agora. E a gente já está encerrando. E que você entendesse o quão simples é a gratidão e a honra. Como ela é envolta de empatia, de olhar para o próximo. Esse vídeo é muito legal. Vamos lá? Desliga para nós a luz aí. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá.
Às vezes a gente não entende a vida, né? Às vezes a gente não consegue enxergar um palmo na frente, a gente não consegue entender as dinâmicas, mas só obedeça a Deus. Você ser grato antes de tudo te poupa ansiedade, dor de cabeça, reclamações. Reconheça a graça, seja grato pela graça. Honre pessoas que Deus colocou na sua história. A graça é a fonte, gratidão é sentimento, honra é a resposta. Que a nossa gratidão se torne visível em honra. Visível, externada. Não é que as pessoas possam perceber o quanto a gente ama a Deus na medida da nossa resposta. O quanto a gente ama as pessoas, a Deus, os irmãos, a família, aqueles que caminham com a gente durante o ano. Não é? Então, esse é o espírito do Thanksgiving. Reconhecer a graça, agradecer pela graça e honrar as pessoas por meio das quais a graça chegou até nós. Então guarde essa dinâmica aqui, ó. Guarde isso no coração. O nome de Jesus. Vamos orar. Feche teus olhos. Eu queria que você, por alguns instantes, fosse grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por cada detalhe, por cada pessoa, por cada luta, por cada dificuldade, por tudo, em todas as coisas, no meio das tempestades. Não se esqueça, Jesus está no barco, Ele acalma o mar. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado da vida, cansado do trabalho, cansado do cônjuge, dos filhos, cansado dos pais, eu não sei. Mas Jesus está no barco. E Ele é o único que pode acalmar a tempestade, não é você. Você pode ter habilidades para manobrar o barco, para ser um grande piloto, mas você não controla a tempestade. Você não tem essa capacidade. O máximo que nós podemos fazer é ajustar as velas. O vento sopra onde Ele quer. Por alguns instantes, seja grato a Deus. Hoje é o dia para isso. Não peça nada ao Senhor, só agradeça. Agradeça pela vida, pela tua casa, pelo teu alimento, pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Hoje não é dia nem de reclamar, nem de pensar das coisas ruins, nem de pensar em não, hoje é só agradeça. Só seja grato por aquilo que você tem e não por aquilo que lhe falta. Por aquilo que você tem.
e por aquilo que você é. Lembrando que o que nós mais temos de precioso é Jesus, é a nossa salvação. E isso ninguém pode tirar de nós.